Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas de novo e eu resolvi gravar essa aula como um bônus, né, mas nessa parte específica de dicas de transporte, porque é uma coisa que eu vejo muito acontecer, então achei interessante, que pode ser útil para vocês na prática. Questão do desperdício de dinheiro, tá? Então, qual que foi a ideia aqui? Listar três principais, né, tem outros, mas três principais pontos que fazem o que podem fazer, que a gente vê acontecendo de gerar desperdício de dinheiro por parte dos laboratórios na hora de contratar uma logística ou mesmo para quem tem contrato fixo. Então, quais são os três pontos? Cubagem excessiva, excesso de refrigeração e tempo de espera. Eu vou explicar cada um. Tá? Cubagem excessiva, o que seria isso? Você utilizar, você às vezes até solicitar, né, ou então aceitar que seja utilizada uma caixa muito maior do que você precisa. Às vezes você está transportando um tubo, por exemplo, de sangue em temperatura ambiente, que poderia ser transportado em uma caixa de 3 litros tranquilamente, porque é só o tubo e as embalagens não tem gelo seco, nem gelox, nem nada. E você está utilizando uma caixa de 8 litros, por exemplo. E aí você vai acabar pagando a cubagem, o peso em si, se você colocar na balança desse material vai dar, sei lá, 1 quilo, mas a cubagem que você vai pagar vai ser para 3 quilos, por exemplo, por causa das dimensões. Então, na logística existe sempre essa lógica. Você vai pagar o que for maior, ou na conta entre o peso ali da balança ou a conta da cubagem, né, que são as medidas, as dimensões, o que for maior é o preço que vai dar o preço do quilo. Então é importante não utilizar uma caixa muito maior para não pagar uma franquia maior do que o necessário. O excesso de refrigeração também é uma coisa que acontece, o motivo principal é a falta de validação de transporte. Então, se eu não validar direito o transporte, eu posso estar utilizando, por exemplo, 6 Gelox, sendo que, na verdade, eu poderia fazer esse transporte com 4. E aí, isso aí pode ser um problema. Então, é importante que na validação de transporte eu olhe, obviamente, o foco principal é manter esse material dentro da temperatura, né? Então, a quantidade mínima que eu preciso, pelo menos de tanto gelo seco ou de tanto gelox, mas é importante também que eu valide uma faixa máxima para não passar daquilo. Tá? Então, não passar tanto porque eu não quero, por exemplo, que fique menos do que... Se eu estou transportando 2 a 8 graus, eu não quero que fique a zero. E também não passar porque se eu estiver usando muito mais gelox ou gelo seco do que eu preciso, eu posso estar pagando mais material, tá? Porque esse gelo ele gera um efeito tanto no gasto em si do gelo, ou seja, né, quanto mais gelox eu uso, quanto mais gelo seco eu uso, mais eu gasto por aquele insumo, quanto isso afeta o peso, né, do material. Então eu gasto a mais na franquia de peso também. Isso eu acredito que aconteça até mais com o gelo seco do que com o gelox, tá? Então, por exemplo, uma validação não foi com um transporte que o laboratório não valida, às vezes ele está transportando com 5 quilos de gelo seco, sendo que 4 quilos seriam tranquilamente suficientes, por exemplo. Legal? Então esse é mais um ponto. E por último, tempo de espera. O que seria isso? A gente considera que é mais ou menos padrão 10 minutos como franquia de tempo na coleta, no embarque, no desembarque, na entrega, ou seja, 10 minutos. Considerar que vai ter um atrasozinho ali na hora de preparar, né, de retirar o material ou de entregar, de 10 minutos. Só que se passar muito disso, se passar 11 minutos, 12, etc., isso vai gerar uma cobrança adicional. Então, se você terceirizar o transporte, isso vai gerar uma cobrança na coleta e na entrega, provavelmente, tá? É óbvio que isso aqui, se for uma exceção, né, as exceções acontecem, não tem problema, mas é só uma dica porque se acontecer sempre, pode ser que seja simplesmente uma falta de alinhamento
o remetente deixar preparado todo o material antes da hora da chegada da logística, para o destinatário tentar agilizar o processo de recebimento da carga. E se você estiver realizando uma logística própria ou mesmo for uma transportadora, você também pode ter um tempo de espera em embarque e desembarque. Mas para o laboratório, o que eu chamo a atenção é isso: alinhamento com coletar com alinhamento com remetentes para o tempo de espera da coleta, alinhamento com destinatários para o tempo de espera, para não gerar tempo de espera na entrega. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado. Eu sou o Lucas Pérez, diretor executivo da LogLife. Tchau, tchau.